Olá, boa noite. Estamos aqui para o resumo da aula 3, tá bom? Eu já falei um pouco ali sobre minerais, sobre rochas, também sobre uma introdução à geotecnia, à geologia. E agora a gente vai começar a entrar mais a fundo nos solos, que é uma parte bastante, a mais importante aqui para a engenharia civil, né? Onde a gente assenta as nossas obras. Bom, aqui fazendo uma introdução, né? O solo, ele é um material que é resultante da decomposição das rochas e ele é composto de 3 fases. Então a gente tem aqui, né, o nosso sólido. Deixa eu colocar aqui o laser. Então aqui nós temos o solo, né? Aqui, nos vazios entre esses solos, nós temos tanto ar, né, essas bolhas de ar, como a água impregnada nesses vazios. E qual que é a definição pela engenharia rodoviária de solos? É todo tipo de material orgânico ou inorgânico, né? A gente vai ver esses tipos de solos orgânicos aqui daqui a pouco, inconsolidado ou parcialmente cimentado. Como eu já havia dito, né, pode ter uma certa cimentação, mas bem mais abaixo do que, por exemplo, uma rocha, os minerais de uma rocha, né, o concreto e as estruturas metálicas, né, os metais. Ele é encontrado na superfície da Terra, tá? Então, aqui onde a gente assenta as nossas obras. Isto é, considera-se como solo qualquer material que ele possa ser escavado com uma pá, uma picareta, com uma escavadeira, onde não há necessidade de explosivo. Então, quando a gente tem ali uma necessidade de explosivo, a gente não tem o solo, né? A gente tem uma rocha que a gente precisa explodir para conseguir trabalhar. Quando a gente usa uma pá, picareta, escavadeira, ele é considerado como solo. E como que é formado, como que se tem origem desses solos? Os solos, eles têm uma sua origem imediata ou remota devido à decomposição das rochas pela ação das intempéries. A gente falou um pouco sobre as intempéries, né, na última aula, e como o Brasil tem bastante aí intempéries, né, bastante calor, a gente tem uma grande decomposição das rochas no nosso solo, e por isso que a gente tem um solo tão espesso aqui no nosso país, tá? Em outros países a gente tem alguns países, né, que com poucos metros escavados a gente já tem aí a rocha, então a gente consegue assentar as obras nas rochas. Aqui no Brasil, para a gente conseguir acessar as rochas, a gente tem que escavar bastante e daí o custo acaba sendo inviável. Tirando em algumas obras de grandes proporções, viadutos, pontes, a gente escava um pouquinho mais até conseguir assentar essas obras nas rochas, tá? Os fatores que influenciam na formação do solo são a natureza da rocha-mãe, né? Então a gente tem uma facilidade maior aí de se decompor uma rocha, por exemplo, sedimentar, né? Ela já é feita de sedimentos, com uma força um pouquinho menor, a gente consegue decompor melhor, decompor mais essas rochas, tá? O clima da região, que a gente daí aqui entra nas intempéries, né? Uma região calor, mais chuvosa, ela tende a ter solos mais espessos. O agente intempérico de transporte, que a gente tem, que a gente viu na última aula, a água, o ar e o gelo, tá? A topografia da região, que também influencia bastante, né? Dependendo da topografia, ela vai pegar mais vento, vai sedimentar mais as rochas. E alguns processos orgânicos na formação dessas rochas, tá? Desse solo, perdão. De acordo com Vargas, a gente aí tem 3 tipos de solo, tá? Os residuais, os transportados e os orgânicos. Os solos residuais, perdão, são solos que resultam da decomposição e alteração das rochas in situ. Ou seja, a gente tem lá uma rocha, ela vai se decompor e essa rocha não é transportada, como os solos transportados que a gente vai ver daqui a pouco. Ela permanece ali sobre a rocha de origem, tá? A gente tem aqui nessa tabela alguns tipos de rocha e tipos de solos que compõem ela, tá? Então a gente tem o basalto, ele dá um tipo de solo argiloso, o quartzito um solo arenoso e o granito aí um solo arenoso, areno-argiloso, tá?
Essa figura 2 aqui apresenta um perfil da superfície com os estratos resultantes da decomposição da rocha. Então, a gente tem a nossa rocha sã aqui, certo? Sem a nossa decomposição. A gente tem aqui um pouquinho mais em cima a rocha alterada, né, que sofreu um pouco de ações de intempéries. Aqui o solo de alteração dessa rocha, tá? E o solo residual aqui em cima, que é basicamente a decomposição total dessa rocha sã. Já os solos transportados, eles são, né, solos sedimentados por um agente transportador, podendo ser classificados de acordo com esse agente. Então, se a gente tiver um solo que foi transportado devido à ação da água, esse solo é chamado de um solo transportado aluvião. Se for pelo vento, um solo eólico, né? Se for depositado pela ação da gravidade ou peso próprio, colúvio ou talos. E os glaciais, o solo deslocado é o movimento de geleiras. O próprio nome aí já lembra aí a questão das geleiras, né? Assim como o eólico na questão do vento, tá? E nós temos aí os solos orgânicos. E a formação desses solos orgânicos ocorre pela impregnação de matéria orgânica em sedimentos pré-existentes ou pela transformação carbonífera de matérias, geralmente de origem vegetal, no material sedimentado. Tem aqui dois tipos, né? Então eles são ricos aí em matéria orgânica, que são o humus e a turfa. O humus aqui, que é a terra preta, né, que a gente chama por aqui, e ele é um material escuro e relativamente estável, então parte dos produtos da decomposição da matéria orgânica. Ele impregna permanentemente sobre solos finos por sua baixa permeabilidade, tá? E a turfa ali é um material fibroso, essencialmente carbono, formado quando ocorre uma grande decomposição de folhas, caules e troncos no solo existente. Então a gente tem lá as nossas árvores, quando cai a folha, né, decompõe o caule, os troncos, a gente tem a formação dessa turfa aí. Essa turfa ela possui intensidade melhor que os outros solos orgânicos, tá? Então aqui a gente tem um solo bem ruim, terra preta, né? A turfa é um pouquinho melhor. E o tamanho das partículas, elas vão determinar o tipo de solo que a gente tem, tá? Então, a gente utiliza aqui a NBR 6502 de 1995, onde ela apresenta uma tabela lá com as dimensões máximas e mínimas das partículas e que denominação elas recebem, tá? Então, se a gente tem aqui uma faixa de 20 centímetros a 1 metro, a gente considera essa partícula um matacão, tá? Se for de 6 centímetros a 20 centímetros, ela vai ser uma pedra. De 2 milímetros a 6 centímetros é um pedregulho. De 0,6 milímetros a 2 milímetros é uma areia grossa. De 0,2 milímetros a 0,6 milímetros, uma areia média. De 0,06 milímetros a 0,2 milímetros, uma areia fina. E os solos siltosos aqui, eles possuem de 0,002 milímetros a 0,06 milímetros. E as argilas são inferiores a 0,02 milímetros, tá? Então, a gente, cada tipo de partícula aqui, ela vai ter um comportamento diferente devido ao tamanho dessas partículas, tá? E aqui a gente vê os tipos de estruturas que são formadas aí, os solos. Então, a estrutura do solo está relacionada com o arranjo geométrico dessas partículas, ou os grãos minerais na massa de solo e as forças, né, que atuam nessas partículas. Então, a gente tem aí forças de atração e forças de repulsão. Dependendo de qual for maior, a gente vai ter um tipo de solo. Então, a gente tem dois tipos de estruturas, que são os solos granulares, ou os não coesivos, que possuem estrutura simples e estrutura alveolar, e os solos finos ou coesivos possuem dois tipos de estrutura, a estrutura dispersa e a estrutura floculada. E, dependendo do tipo de estrutura, a gente tem um comportamento diferente desses solos, tá? Vamos ver cada um bem exemplificado. O que são solos granulares ou os não coesivos? São aqueles onde as forças entre as partículas são pequenas e podem ser desprezadas. E nesses solos de partículas grandes, pedregulhos, areias e alguns siltos, a estrutura refere-se à disposição dos grãos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente tem os solos granulares, são aqueles maiores, quando a gente vai pegar, ele se desmancha na mão, né? Então ele não tem uma força de coesão muito grande. Os solos finos, que a gente vai ver agora, eles são mais bastante coesivos, né? Então a gente tem uma grande área de contato aí
por eles serem mais finos, absorverem água e conseguirem ter uma estrutura mais coesiva, tá? E esses solos finos, as forças intergranulares são significantes e devem ser consideradas ao tratar-se da estrutura desses materiais, tá? Então a gente vê aqui que essas forças intergranulares entre esses grãos devem ser consideradas, diferentes dos solos granulares, onde essas forças são pequenas, né, e podem ser desprezadas. A estrutura das argilas, elas resultam em condições geológicas na disposição, histórico de tensões e natureza da argila mineral, tá? Então, dependendo aí, a gente tem as argilas aí com um histórico de tensões bastante elevado, que causa essa aí, essas condições geológicas aí para se tornarem mais coesivos, tá? Então, vamos primeiro aqui para a estrutura dos solos granulares, que a gente viu ali atrás. A gente tem as estruturas simples e as estruturas alveolares. As estruturas simples, dá para ver aqui no nosso slide aqui, né? Nessa imagem do slide, a gente tem uma boa disposição aqui e um bom aproveitamento. A gente não tem grandes vazios, tá? Aqui o solo compacto a gente tem menos vazios ainda, por essa disposição aqui na diagonal, que traz aí uma característica de solo compacto, né? A gente tem poucos vazios. Aqui a gente tem um pouquinho mais de vazios, que a gente pode aplicar uma carga aqui e ele vai se acomodar, e a gente chama de solo fofo. Então, quer dizer, a força gravitacional predomina na deposição das partículas em suspensão no meio fluido. Então, a gente tem aqui, ele vai simplesmente, aí a força gravitacional vai jogando para baixo esses grãos e vai formando esse tipo de estruturas. E a forma de deposição pode determinar as características mecânicas e hidráulicas, influindo na compacidade. Então, aqui, né, a gente vai ter um inchamento maior, a gente vai ter, pode ter teor de água maior aqui, né? A gente tem bastante vazio. Então a gente vai molhar aqui, vai ter bastante água porque tem bastante vazio. Nesse solo compacto aqui, essas condições hidráulicas são diferentes, a gente tem poucos vazios, né? Então esse daqui não é um solo que drena tão bem. Já as estruturas alveolares aqui, a gente vai ter forças aí, não só naturais da força gravitacional, e algumas outras forças, por exemplo, como o vento vai colocar cargas laterais e vai fazendo esse tipo de estrutura que causa muito vazio, né? Então cai a partícula aqui, deixa esse vazio bastante grande. Então, né, é uma estrutura típica aí de solos constituídos de siltos e areias finas. Então, siltos e areias finas tem bastante essa estrutura alveolar aqui, tá? E esses solos têm um grande problema porque eles entram em colapso quando são submetidos a cargas elevadas, exatamente por causa desses grandes vazios. Então, você aplica uma carga aqui, certo? Elevada, esse solo tende a ceder porque tem bastantes vazios. Então, as partículas vão tentar ficar todas juntas, eliminar aqueles vazios, então ele está cedendo, né? Então, a gente tem um grande problema nesses solos aí de estrutura alveolar. E aqui a gente tem as estruturas dos solos finos, que são aqueles coesivos. Os solos finos são representados pelas argilas e siltos e possuem estrutura dispersa ou floculada, como a gente viu ali atrás. Tá? É bastante importante a gente conhecer essa tabelinha aqui, né? Os tipos de estruturas para os solos granulares e os solos alveolares, assim como solos finos e coesivos. Tá? Então, solos finos, coesivos, disperso, floculado, solos granulares ou não coesivos, simples e alveolar. Flocular, dependendo das forças de atração ou repulsão, que eu tinha dito ali atrás. São as forças que atuam nessas partículas. A gente tem aqui, né, as forças podem ser positivas ou negativas, ou aí, de atração ou de repulsão. A estrutura dispersa, que é o primeiro tipo de estrutura aqui dos solos finos, as forças de repulsão entre as partículas são maiores que as forças de atração. E, logicamente, não é? Aqui na estrutura floculada vai ser diferente. As forças de atração vão ser maiores que as forças de repulsão. Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que entender sobre esses solos, tá? Então, as forças de repulsão na estrutura dispersa são maiores que as forças de atração. Já na floculada, as forças de atração são maiores que as forças de repulsão. É o que está aqui, né? As partículas sedimentam-se isoladamente e depositam-se no fundo na maior posição, na posição de menor energia. Então a gente tem essa estrutura aqui bem simétrica, não é? Bem distribuída,
desses solos finos aqui com estrutura dispersa, tá? Então a gente vê aqui essa estrutura bem organizada aqui desses solos dispersos. Já na estrutura floculada, como eu disse, as forças de repulsão elas são menores que as forças de atração. E a gente tem dois tipos de estruturas floculadas, que dependem do meio de deposição das partículas. Então, se for no meio salino, a gente vai ter um tipo de estrutura, se for no meio não salino, vai ser outro tipo de estrutura, né? Ela pode ser face a face ou face a ponta. E dependendo da estrutura aqui, né? Então, a gente vê aqui bastante faces dessas partículas aqui no grão, aqui numa floculação salina, no meio salino, né? Uma água com sal aqui, tá? E floculação não salina, a gente tem bastantes pontas aqui nessa floculação não salina. Então, por isso o nome próprio já diz. Então, a gente tem face a face e a face ponta, tá? Então, esse foi o resumo da aula que eu dei aí nessa última terça-feira, tá bom? Da nossa aula 3.